Equity é o caralho, isso é um perigo para o pequeno e médio empreendedor. Presta atenção no que eu vou te falar. Hoje o nosso papo é falar sobre equity. O que significa equity? Valor patrimonial. O que significa equity para o empresário? Significa o ápice, a venda da sua empresa. Ele conseguiu realizar, ele conseguiu sair do negócio. A palavra equity hoje é comumente utilizado na boca dos influenciadores, dos youtubers, dos empresários que vendem conteúdo. Só que eu fico ouvindo isso e algumas vezes dói um pouco o meu ouvido. Por quê? Porque eu acho que é um perigo às vezes para quem ouve, principalmente para o pequeno e médio empreendedor. Para quem fatura 50 milhões, 100 milhões, ele começa a pensar em equity. E para mim, cara, é um perigo. É um perigo porque pensar em equity significa ter governança. Governança significa gastar mais dinheiro. Então, cara, antes de falar em equity, para mim, eu falaria para você bem assim, se você é meu amigo, eu diria para você, equity o caralho. É bem isso que eu falaria para você. Porque equity para mim vem depois da primeira regra em negócios. Primeira regra, regra número 1 em negócio. Tem algo que vem antes do equity. Sonhar com equity, cara, eu acredito que é válido, eu acredito que realmente você tem que pensar numa saída, mas tem que pensar nisso como uma consequência da regra número 1 em negócio. E qual é essa regra número 1 que eu compartilho com todos os meus alunos? Sabe o que é? A regra número 1 em negócio? A empresa foi feita para distribuir dividendos aos donos. É isso aí. Aquele papinho de que foi feito por um objetivo social, esquece. Esquece. Empresa foi feita para distribuir dividendos ao dono. Não é lucro, porque lucro você encontra lá na sua matriz econômica, no teu DRE. E a matriz econômica é feita por competência, que muitas vezes não reflete no caixa. No caixa, o lucro que reflete no caixa é aquele que a gente encontra no fluxo de caixa e que se reverte em dividendo. O que é o dividendo? É o lucro que pode ser sacado. Isso é dividendo. Então, se a tua empresa distribui dividendo de forma satisfatória. O que é forma satisfatória? Forma satisfatória, para mim, é aquela que compensa o risco. Me paga, a minha empresa paga o risco que eu tomo. É, bem simples assim. Ah, mas por quê? Não toma risco? Você é uma pequena e média empresa? Você é uma empresa limitada? Você é uma empresa SA? Uma SA não. Talvez a SA está limitada ao capital, mas, cara, o risco está limitado ao capital. Mas numa empresa limitada, o risco extrapola o CNPJ e pula para o CPF. Portanto, quem tem uma pequena e média empresa corre o risco, a pessoa física corre o risco junto com a pessoa jurídica. E a única forma de compensar esse risco se chama o quê? Distribuição de dividendo. E é isso que tem que vir primeiro. Equity é muito bom, é um sonho, talvez venda. Eu ouço muitos empresários falando que o lucro é migalha que distribui para o dono. Pode até ser, amigo, pode até ser migalha. Pode ser que o valor patrimonial de equity seja múltiplas vezes acima daquilo que distribui de dividendo. Mas eu conto com o passarinho que está na minha mão ou aquele que está voando lá fora? Eu conto com o passarinho que está aqui na minha mão, não é aquele que está voando lá fora não, porque equity, tá bom, eu tenho uma parte contrária que, decidiu comprar um pedaço da minha empresa, legal, mas, cara, para ele querer comprar um pedaço da minha empresa, meu negócio tem que ser atrativo. A primeira coisa que ele vai olhar é a geração de fluxo de caixa livre.
Puta, tá gerando fluxo de caixa livre. Maravilha. Agora vamos olhar a governança. Tem governança? Tem números? Os números são confiáveis? Ah, não é confiável? Tem que auditar? Pode auditar? Para pegar uma Big Four, uma PwC, uma KPMG, uma auditoria custa aí 15, 20 mil reais por mês. Então, custa dinheiro, amigo, custa dinheiro. Tá bom, beleza, tem balanço auditado, informes financeiros, maravilha. Vem para due diligence. Due diligence é uma diligência, uma investigação que vai fazer na tua empresa para entender todos os seus passivos. Passivo fiscal, passivo trabalhista, é isso aí. Ah, e se tiver algum passivo, ele vai descontar desse valor, desse equity, desse valor patrimonial, vai encostar numa conta escrow e reza. Se não der nada em 5 anos, você vai lá e mete a mão nessa grana. Agora, tá tudo bem? Ah, beleza? Ainda tem um pedaço fracionado, porque você vai vender, normalmente quando você vende futuro. Então, o investidor quer entender se vai realizar aquilo mesmo. Então, tem um pedaço que você vai receber depois. E esse pedaço que você vai receber depois, muitos vão falar que tem garantia, que você vai receber. Eu conheço muitos empresários que ficou com esse earnout, né? Esse ganho que vai ficar parcelado para receber, virou fumaça, cara. Alguns têm até que pegar o seu negócio de volta, porque senão fica a ver navios. Essa é a realidade de você fazer um M&A, a realidade de você fazer a venda de uma empresa. A probabilidade existe? Existe. Mas ela é uma probabilidade pequena. Não quero te desmotivar. E não estou falando que quem fala em equity está errado, não. Mas eu quero falar para você que é pequeno e médio empreendedor, que você tem que tomar cuidado. Empresas de 50 milhões, empresas de 100 milhões, começa a pensar em equity, começa a agir como empresa grande. Ela começa a agir como uma empresa grande, tendo o porte de uma empresa média. E essa posição de empresa média, vou falar uma coisa para você, é o pior porte que uma empresa pode ter. Sabe por quê? Porque ela não é grande o suficiente para ter acesso a tudo que uma empresa grande tem, e ela não é pequena o suficiente para agir com as benesses que uma empresa pequena tem. Ela fica exatamente no meio do caminho, e esse meio do caminho é muito perigoso. Muitas vezes sacrifica-se o lucro em função do equity, em função de algo que vem para o futuro. Eu já fiz isso, eu já errei. Você pode até falar para mim, Hélio, você fala assim, mete o pau em equity. Eu não estou metendo o pau em equity. Você vai falar, você mete o pau em equity porque você nunca fez uma venda. É verdade mesmo, mas eu nunca fiz uma venda mesmo. E por eu ter preparado uma venda e uma venda que foi frustrada, um dia eu sonhei em vender o meu negócio por 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. E sabe o que aconteceu com esse cheque de 500 milhões? Bateu asa. Bateu asa, amigo. Assim, contar com um passarinho que não está aqui na minha mão, nunca mais. E isso eu ensino para todos os meus alunos dentro da Tatsu Academy. Primeira coisa, a empresa tem que gerar lucro. Lucro agora. Lucro sem aumentar a venda. Lucro com o que eu tenho. E lucro, presta bem atenção, não é lucro no papel não, é lucro que se transforma em dividendo. Dividendo, não se esqueça, é o lucro que eu posso sacar. E é isso o ponto mais importante. Presta atenção, não estou falando mal de equity, só estou dizendo que equity tem que ser uma consequência, tá bom? É esse o meu conselho para você, pequeno e médio empreendedor. Se você não curte o meu canal ainda, dá uma curtida aí, já passa a me seguir e deixa teu comentário aqui abaixo me falando como você pensa em equity. Pode falar mal do que eu estou falando aqui também, que eu estou falando um montão de borracha, mas para mim, pequeno e médio empreendedor, tem que se preocupar, grana aqui, no seu bolso, hoje e não lá no futuro. Falou?